Bom dia, é com muita alegria que nós estamos aqui no Dia do Servidor Público do Brasil, apresentando o nosso trabalho do Grupo de Pesquisa Educação Musical, Tecnologias e Sociedade, e temos hoje uma reunião com um convidado muito especial, que é o meu colega de UEM, professor Dr. Alfeu Rodrigues de Araújo Filho. Doutor Alfeu, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui discutindo com a gente a pedagogia do instrumento, a pedagogia da performance. Obrigada aos alunos e colegas que estão aqui conosco assistindo essa palestra. É com muita alegria que a gente está recebendo vocês hoje. O professor Alfeu é doutor em música pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele fez também lá nessa Unicamp, a grande Unicamp, o bacharelado em música e o mestrado em artes, com a área de práticas interpretativas piano. Em seu mestrado, foi bolsista da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e recebeu sua formação pianística de Gilberto Tinetti, desde Luca, Fernando Lopes, Yara Bernetti e Maurici Martin. Trabalhou em importantes projetos e instituições de ensino, como o Projeto Guri Santa Marcelina, que foi professor de piano coletivo, Instituto Bacarelli, pianista colaborador de corais e de música de câmara, Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP, como professor de música de câmara e pianista colaborador no canto lírico e instrumentos de sopro, Faculdade Santa Marcelina, professor credenciado na cadeira de piano do curso de graduação em música, Conservatório de Música da Prefeitura de Guarulhos, onde foi professor e coordenador de projetos artísticos. Atualmente é professor efetivo de piano da Universidade Estadual de Maringá e credenciado no programa de pós-graduação em música, também da Universidade Estadual de Maringá. Professor Alfeu, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite, e vamos começar. A palavra é com você. Tá? E aí eu penso que nós faremos perguntas e dialogaremos com você ao final, como você preferir, tá bom? Ok, maravilha. Cássia, muito obrigado pelo convite, minha querida. Cássia é realmente minha colega muito querida aí na universidade. E a gente, ao longo do tempo, dos 10 anos que eu estou aqui, a gente construiu juntos uma amizade extra-UEM. Então é muito bacana a gente poder separar as nossas relações institucionais com as nossas relações pessoais. É uma pessoa muito querida aqui na minha vida, a qual recebo na minha casa com imensa alegria, né? E fiquei muito feliz dela me convidar aqui poder estar com vocês, uma vez que a casa pertence à linha 1, né, do programa de pós-graduação, e eu à linha 2, eu acho muito gostoso e pertinente a gente poder fazer esse diálogo em relação a essas duas linhas de atuação dentro do programa de pós-graduação. E uma das minhas preocupações é como é que eu ia poder traçar o panorama da minha oralidade, porque essa foi a metodologia que eu escolhi para estar aqui com vocês hoje. Eu não fiz um PowerPoint, eu não quis a tela aqui, porque ultimamente eu tenho me preocupado como é que eu posso desenvolver o meu pensamento reflexivo sem que eu tivesse exatamente um apoio que eu tivesse que ler. Então, eu tenho aqui, ao corpo da tela, ao lado, palavras que vão aí ativar o meu senso de reflexão para que eu possa me comunicar direto com vocês, né? Então, fica assim o meu imenso agradecimento. A minha preocupação realmente foi aproximar, né, o pensamento da área das práticas interpretativas dentro do universo da educação, e os meus relatos e a minha fala, ela vai trazer um pouquinho, né, da minha formação, que continua existindo, né, a gente está sempre melhorando o nosso grau de atuação de conhecimento da área que a gente pertence, a minha experiência diária no estudo instrumental, porque isso é uma prática do qual eu faço realmente, mesmo que hoje, em menor espaço de tempo, em função das demandas da universidade, o instrumento continua firme e forte na minha vida, né,
as minhas conquistas, os meus conflitos, que, né, a relação de qualquer área de conhecimento nos traz, a riqueza da bibliografia referente à área das práticas interpretativas, e aí vem a minha primeira manifestação. Eu acho que a área, ela é uma área em construção, né, porque ela acho que foi a última inserida, praticamente, no terreno, e no campo das ciências. Ela estava absolutamente destinada à produção artística, e ao pensamento reflexivo ela foi posteriormente colocada na universidade, e a gente tem ali um universo, realmente, que durante a minha fala vocês vão entender, né, o que aconteceu em relação às nossas conquistas e às nossas dificuldades. E, lógico, o exercício da minha docência e produção artística dentro da universidade, dentro de todos esses projetos que a Cássia deixou aqui claro, né. No convite, eu pensei, como é que eu poderia, né, num título, vender o meu pensamento na luta por essa área, né? Então, eu pensei numa coisa que eu trabalho muito com os meus alunos, que é o corpo como instrumento musical. E eu acho que isso mudou a minha forma de poder enxergar, me motivou, me tirou um pouco da linha do obedecer e da linha do investir, investigar, refletir, pesquisar, modificar, né? Porque o que acontece? Não há instrumento nenhum, embora eu seja pianista, também quero deixar claro que eu não vou falar sobre o piano, eu vou falar sobre a prática de execução instrumental. Então, ela vai servir para o contrabaixo, para o violão, né, para o violino, para os outros instrumentos. É uma coisa mais geral, né, e não exatamente em relação ao piano. Mas não há nenhuma resposta sonora sem a inserção do instrumentista no instrumento. Então, eu posso ter um piano aqui do lado, né, mas se eu não chegar a ele, se eu não colocar o meu corpo nesse instrumento, eu não tenho resposta alguma. Significa que quem dá vida a um instrumento é um instrumentista. E o quanto isso é importante? Ao invés de eu estudar o piano, que é o meu instrumento de trabalho, ou o violoncelo, ou a flauta, eu me estudo. O olhar está voltado para o meu corpo, sob as demandas, né, das minhas ações musculoesqueléticas, porque a gente tem uma apropriação da organização do movimento. Nós temos ali o nosso senso perceptivo em relação aos fenômenos musicais. Nós temos um texto ofertado por um compositor, porque eu não crio, né, eu recrio, eu reproduzo com um texto pronto, e se tudo isso for colocado para dentro do meu corpo, só para explicar o tema, eu consigo transferir isso para o instrumento, dentro daquilo que eu consegui aprender com o meu conhecimento, e vai ficar claro também os meus desconhecimentos, na medida daquilo que eu tocar, melhorando, né, para a próxima etapa de investigação dessa peça. Então, o corpo como instrumento musical é o protagonista do processo, não é um instrumento, esse instrumentista, né? E o que isso significa é que o senso do olhar sobre você mesmo traz a você uma responsabilidade de você se auto-investigar, o que muda totalmente a trajetória do fazer, do pensar, do refletir, né? E torna, com certeza, o estudo menos tecnicista e mais humanista, que é a praia a qual eu resido hoje. E essas alterações, elas ocorreram exatamente por causa da continuidade do meu processo formativo, né, que vocês vão entender. Então, a gente está entrando num campo que a gente chama de práticas interpretativas. A própria terminologia, ela já dá a gente duas divisões, né? A prática é o exercício da experimentação, do fazer, exercitar, né, que demanda estar com, é uma organização do movimento corporal em relação à demanda de cada instrumento, que vai exigir da gente algo extremamente difícil no mundo contemporâneo, mas necessário, que é disciplina. Ao mesmo tempo, é uma tarefa muito individual, e talvez aí more uma das problemáticas desse campo de atuação, porque, embora você possa fazer vários trabalhos coletivos, e isso é uma natureza importante no campo da música, ninguém vai tocar para você, né? Isso é um fato. Então, mesmo que você resida numa orquestra, por exemplo, aquele momento seu naquele grupo, ninguém tocará aquele instrumento por ti. E até você chegar lá, você tem uma demanda extremamente solitária no aprendizado instrumental. O que dentro do mundo contemporâneo é um desafio, porque quase todos os componentes que a gente trabalha é de forma coletiva, mas o estudo do instrumento, né, ele exige uma demanda de ordem pessoal, né? Exige uma experimentação diária, ou seja, uma convivência, né, para fazer com que essa prática realmente exista. E convivência diária é como língua, né? Você estuda todos os dias, ela vai tomando ali o seu destino para a concretização dos saberes. Não é diferente em relação ao estudo instrumental. E o diálogo com uma série de áreas de atuação do campo da música, né? De que maneira você vai trazer os componentes da história, do contraponto, da harmonia, da percepção, da prática coral, aumentando o seu quadro perceptivo e, ao mesmo tempo, dialogando com essas áreas
que são as mais próximas, mas existem outras que depois a gente vai colocar aqui. Então, praticar seria o primeiro campo para a gente poder entender a terminologia da área que a gente está. E interpretação é ação de compreender. Qual é a comunicação que você vai ter em relação ao texto musical que não é seu, de que maneira você transforma as notas musicais, os padrões rítmicos, em frases, em textos, né, que são exatamente ali a nossa dificuldade, né, são comportamentos subjetivos, porque fenômenos musicais você não pega, você percebe, você constrói, né, então é um campo de atuação que ao mesmo tempo exige da gente paciência, tempo, não é algo também imediato, isso é um outro desafio, ele é realmente em longo prazo, né, exige criticidade, comportamento ativo, para que a gente possa chegar no caminho final, que é o resultado da performance, é onde você leva todos os saberes à produção artística no final, mas tem todo um conjunto de fazeres anterior a você chegar no palco. Então, a gente diz que existem duas vidas, né, nessa área da execução instrumental, aquela que você passa pelas demandas, e aquela que você concretiza a demanda e leva ao palco. Mas para a gente poder entender um pouquinho a divisão dessas praias, e essa divisão fica clara quando a gente vai para um outro núcleo, que eu chamo de pedagogia do instrumento, e pedagogia da performance. Puxa, Fel, mas não é a mesma coisa? Não, gente, não é. E é muito bacana a gente entender ao longo do tempo isso. Eu também demorei para poder entender, né? A pedagogia do instrumento, ela traz todas as demandas de ordem técnica, quer dizer, organização do movimento corporal, né? Da capacidade de você poder internalizar a sonoridade, porque essa é a relação que você tem com o instrumento, ela é uma relação sonora, e o som, ele vai descrever os elementos rítmicos, a articulação, a estética da peça, e todos os componentes que você vai utilizar para se comunicar. Essa pedagogia do instrumento chama-se de processo. E a gente está nela, acredito eu, que quase 80% do nosso tempo. Por quê? Porque é a capacidade de você internalizar. Você está trazendo todos os dados para dentro do teu instrumento de trabalho, que é o teu corpo. É lógico que você utiliza o instrumento de acesso, porque a prática exige a prática, né? Mas o processo é justamente você, ao praticar, ao experimentar, trazer todos os dados dessa organização metodológica para dentro do corpo. E a pedagogia da performance é a capacidade de você externalizar. É um comportamento exatamente oposto. O primeiro é aquele que você está absolutamente tratando de todos os conteúdos racionais e subjetivos da música e artísticos, e ao mesmo tempo, quando tudo aquilo está pronto, você vai lá para a pedagogia da performance, que é o momento que você está no palco, e você deixa aquela caixa sair. Isso deriva da gente ter duas capacidades de aprendizado. Uma absolutamente reflexiva, onde ela vai traçar dados, onde vai ter um encadeamento dos processos, eles vão gerando uma capacidade da gente poder entender o movimento que eu preciso do meu corpo, a minha relação sonora com o instrumento, minha comunicação com a estética da peça, meu acompanhamento histórico sobre aquilo, minha capacidade crítica de deliberar, de decidir como aquilo acontece, uma vez que a gente tem uma fidelidade possível em relação ao texto, mas a gente também tem uma participação do ponto de vista da nossa capacidade de produção artística. Quando eu vou à performance, todo esse processo consciente que a gente estabeleceu no núcleo do processo, ele tem que sair sem que eu precise exatamente desses dados, né? Sem que eu precise agir da mesma forma. Quando eu vou para o produto artístico, é como se o meu cérebro e o meu corpo, eles se tornassem um retroprojetor. E aí ele vai para o piano, ali com a imagem, que é a minha mente e o meu corpo, e toda a manifestação que eu construí, chega ao instrumento. Se, naquele exato momento, eu começar a colocar o dedo, tipo, que nota, para onde eu vou, ai meu Deus, esse texto é difícil, ele vai comprometer drasticamente o exercício do produto artístico final. Mais ou menos como, por exemplo, um filme pronto, rodou, voltou, refilmou, colocou os personagens, arrumou, colocou lá o som, aí ele vai para uma máquina projetar aquilo, aí vai o cara ali e coloca um dedo na máquina. A imagem, ela vai se perder. Mais ou menos para a gente poder entender e comparar com outras áreas de atuação, né? Então, a gente tem a capacidade interna de processar e a capacidade de externalizar. E isso a gente precisa redimensionar para a gente poder ofertar, né, a todo instrumentista, né, o tempo de preparo e os vários comportamentos artísticos que a gente tem que fomentar com datas importantes, com exposição em público, porque é o ato de fazer que vai fazer com que você tenha a condição de poder testar, inclusive, se na hora do produto artístico, de sinalizar, o seu processo foi bem feito,
para você. Você conseguiu dar conta do recado, porque a gente tem um item importante aí que chama-se adrenalina, e ela potencializa o conhecimento, como ela potencializa o desconhecimento também, né? Então, a gente vê o quanto é importante a figura do intérprete nesse campo de ação, né? O quanto ele é protagonista. E a figura do intérprete é o corpo dele em todas as suas dimensões, né? Na consciência, né? Na capacidade de você poder perceber os fenômenos musicais, na capacidade de você poder fazer todas as leituras de um curso que tem um projeto pedagógico, né? De você poder alinhar o campo de ação, num sentido mais amplo, de você ter a capacidade de experimentar, a paciência de poder entender que existe todo um processo para você poder construir o código final da sua atuação, e quando você chega ao palco, você vai ali, naquele primeiro instante, fala assim, cheguei até aqui. Também se a gente for exigir da gente um estado de perfeição, que é uma coisa que psicologicamente coloca todo mundo numa roubada, né? Não vou tocar agora porque não está pronto. Não toca amanhã porque não está pronto. Depois amanhã não está pronto. E eu digo que não vai estar pronto nunca. A nossa capacidade crítica, ela é enorme nessa área. Porque nós temos muitos exemplos de grandes instrumentistas. Então, eu começo a dizer, se você é o protagonista, traga o processo para si. Se reconheça dentro do campo da atuação, e naquele momento, seu pronto é esse. E vá lá e faça. Porque naquele momento você vai poder melhorar aquilo. Agora, se você for trabalhar no processo comparativo, você vai criar uma série de fantasmas. E vai impedir que você não faça nem o processo e que nem experimente a performance. Porque você sempre vai estar lá pontuando uma brincada. Se não está no momento, não está no momento. Vou fazer. Então, é uma área de risco. Né? É um risco assistido, obviamente, mas precisa deixar a coisa acontecer justamente para a gente passar por todos os processos. Né? E o professor está lá, inclusive o orientador, né, para poder falar assim, olha, agora é possível, vamos para essa praia. Né? Não é momento agora de você tocar essa peça, porque, inclusive, uma experiência ruim no palco, ela pode trazer uma trajetória de subtração em relação a um importante item no cenário do ensino-aprendizado, que é a motivação. Nós temos, então, dentro dessa praia, uma série de problemáticas que residiam numa série de reflexões que provocou uma série de alterações e novos caminhos para a execução instrumental. Inicialmente, nós pagamos o pato, né, de colocar o intérprete em duas áreas de visibilidade que eu acho que prejudicou muito a área das práticas interpretativas. Antes do processo reflexivo, porque a gente tem que entender que na universidade muda o código do ensino do instrumento, porque a universidade é o caminho da construção do conhecimento, da disseminação dele, da reflexão sobre a área. Anterior a ela, praticamente todo o cenário das práticas interpretativas, eles giram nos conservatórios, os campos das escolas técnicas, né? E não tinha exatamente o processo reflexivo em relação a isso. E nós tínhamos uma visibilidade onde você via o intérprete com a força do seu talento, as habilidades, uma força de não humana, era assim, existe ali um produto divino, algo incorporado por uma natureza superior ao humano, então o cara toca, é uma divindade. E eu acho que a gente a área comprou esse olhar durante muito tempo, um olhar romantizado, poético, que tira a força do protagonista. Porque se então ele é um cara que veio com uma força divina, né, o processo metodológico ele não existe. Né, porque o processo pedagógico metodológico é aquele que tem um campo de ação para que você possa transformar a área numa área de conhecimento, a qual você ensina todas as pessoas através do processo que tem início, meio e fim. E aí cada um, dentro das suas particularidades, vai desenvolver esse processo. Nas forças divinas, isso já tira a figura do intérprete como protagonista. Então, aquele corpo, ele não existe. Uma outra coisa é que, como a gente deriva de uma prática diária, foi entendido um produto de repetição, praticamente com uma visibilidade de adestramento. Então, vem ali as 9 horas de estudo, as 10 horas de estudo, né? Assim, o universo de que se você não o fizer, você não toca. Então, ou seja, ou você é tudo, ou você é Deus, ou você é nada, você está adestrado. Isso derivou de muitos anos dentro da escola, da área das práticas interpretativas, ou seja, se a gente for parar para pensar, o protagonista, que é o instrumentista, ele não tem rosto. E durante muitos anos não há identidade. Não há reconhecimento de uma ação humana que deriva do conhecimento, que deriva de reflexão, e não há exatamente um respeito às demandas que são tão ricas na prática de execução instrumental, porque você é obtido como um adestrador.
né? O cara que não pensa, que faz, e pelo processo de fazer, você não qualifica, você quantifica. Então, dentro de todas essas biografias que eu leio a respeito da área, isso foi ficando mais claro, né? Como o campo enfraqueceu isso. E como, quando colocou na universidade, causou uma problemática, porque, inclusive, os cursos iniciais das universidades, eles foram construídos com a convite a importantes instrumentistas, né? Importantes instrumentistas não significa importantes pesquisadores. Importantes instrumentistas, às vezes, não significam grandes pedagogos, né? Pessoas que passaram uma vida no palco e, às vezes, tocam de uma forma inquestionavelmente bem, mas não há pedagogia do estudo do instrumento. Então, criou-se uma ruptura dentro da nova necessidade, porque levou à universidade os paradigmas construídos anterior ao traçado nela. Ou seja, continuamos com um processo de reflexão muito insípido, uma resistência da área ao exercício da reflexão, né, e quase um desmerecimento da própria área no campo de área com conhecimento. Por quê? A pessoa dentro da área que pensa, entre aspas, não toca. Aquele que toca, não pensa. E tudo isso é uma grande trajetória das questões que aconteceram anteriormente, né? E a resistência, por incrível que pareça, ela é um dilema vivido até hoje no campo das universidades. Então, a gente está muito melhor. Eu acho que de 40 anos para cá, há grandes instrumentistas que, felizmente, se dedicaram à escrita sobre as manifestações do corpo do instrumentista, sobre, eu não estou dizendo sobre os exercícios de técnica e nem sobre os grandes métodos em relação a isso, eu estou dizendo sobre a capacidade de reflexão, né, do que acontece dentro do corpo ao fazer as demandas da literatura destinada a cada instrumento. Então, nós tivemos quase que um processo desumanizado no processo, porque continuou sendo, vamos estudar mais, vamos nos apropriar mais de tempo, e às vezes a quantidade de tempo mais derruba, né, um instrumentista do que melhora, porque nós temos uma memória do ponto de vista corporal. Então, se você tem consciência das necessidades do seu corpo, e você vai lá, experimenta e adequa, porque você tem consciência daquilo, você tem uma memória a respeito das coisas positivas. Mas se você insiste do ponto de vista de que você ainda quantifica porque você quer tocar, muitas vezes você subtrai porque você tem um universo de tensão acima do necessário, e aí você vai retroalimentando a desconstrução do seu corpo. Um corpo em curto-circuito, ele não tem a menor capacidade de assimilar os fenômenos musicais, porque há é como se você colocasse um sapato visto o número 38, mas com o 35. Na metade do dia, eu não tenho mais condições nem de falar, porque aquele desconforto, ele desapropria a minha capacidade cognitiva. Qualquer desconforto do corpo faz com que, mesmo que você atue, você não consegue suprir e nem incorporar, né, o conhecimento. Então, obviamente, aquelas 9 horas de estudo levam você a lugar algum, exceto a uma desmotivação. Quantas vezes, né, todos nós aqui somos instrumentistas, mesmo que hoje você tenha escolhido a área de educação musical ou qualquer outra área do conhecimento de música, com certeza uma relação com o instrumento todo mundo teve, né? Então todo mundo ali deve ter lembrado que leu uma peça num dia e deu um baita de um trabalho, e no dia seguinte você abre a partitura e fala, meu, eu li, né? Vou reiniciar todo o processo de novo, porque o campo perceptivo não foi atuado, você não teve uma metodologia ali para que você possa colocar para dentro, então você quase quantificou. Eu não estou dizendo que a quantidade da prática não é importante, mas ela tem que trazer uma qualidade. Então, é quantitativo. Então, a gente teve uma resistência ali em função desse olhar, que só foi um pouquinho melhorado, né, a partir do momento que a universidade encontrou novos caminhos na escolha desses profissionais, né, porque os profissionais eram a isca. Né, a isca é, vamos trazer o renomável instrumentista de tal área. O cara toca, ele tem um nome internacional, como é que eu vou discutir com isso? Então, a gente ia lá, né, e necessariamente você não tinha uma formação tão consistente, porque é lógico que a pessoa, para poder se tratar ou se tornar professor, tem que ter minimamente um pensamento pedagógico para aquilo. Então, é muito importante a gente entender que a área, ela reside numa complexidade de fatores que somente com o tempo isso foi um pouco mais, um pouco melhor trabalhado, eu diria. Aí a gente fica pensando, como é que você vai despertar, né, olhar das especificidades de cada instrumentista
Se eu estou dizendo que o corpo nosso é o instrumento musical, concorda que eu sou uma pessoa anatomicamente diferente da Cássia. Cássia tem um outro corpo, a Rafaela tem outro, a Enuan tem outro, Flávia tem outro. Nós somos individuais. Qual é a grande problemática da área? As questões onde você constrói demandas generalizadas. Faça desse jeito, atue dessa forma, não use esse movimento, repita tantas vezes, estude as escalas dos arpejos do movimento contrário, assimétrico ou paralelo, né? Faça todos os exercícios de demanda das oitavas. Então, continuamos na quantidade aí das informações, na aplicabilidade, mas não individualizamos isso. Isso dá um trabalho gigantesco para um professor de instrumento, porque ele tem que individualizar as especificidades de cada um. Cada um deles vai trazer uma trajetória diferenciada de pontos positivos e de pontos que precisam ser trabalhados. Eu não gosto de falar de pontos de subtração, porque a gente está lá para aprender. Então, sempre são pontos positivos ou pontos que você vai melhorar. Uma pessoa que tem mais elasticidade, uma pessoa que tem mais atenção à audição porque ouviu mais, um histórico que deriva da gente poder fazer uma avaliação diagnóstica. Com quem eu estou, qual é o quadro desse aluno, em que momento ele está da sua vida, qual é o repertório que eu vou inserir naquilo, de que maneira eu convenço o aluno que está nesse ponto, mas não tem uma percepção, ele não dialoga com o instrumento, ele briga com o instrumento, de que maneira a gente pode, né, fomentar que ele venha para esse nível de peça, porque não há peça complexa, ou eu quero dizer no ponto de vista da gente poder falar assim, olha, esse é o melhor porque é difícil, a peça é bem tocada e bom tocada. Né? Então, de que maneira eu escolho um repertório que possa trazer o prazer de ele poder se tornar o protagonista daquilo que ele está fazendo. Né? Traçando novas considerações, tendo a paciência de uma reconstrução, mas incorporando práticas que já estão naquele corpo. Então, não dá para mudar o aluno e pegar, né, ele nesse formato que vocês estão vendo, e agora, assim, agora eu quero que você toque dessa maneira. Né? Porque daí você não respeita, né, um histórico trazido antes mesmo de você poder ser professor daquele indivíduo. Né? E, ao mesmo tempo, quando você generaliza, você pode dar a sorte de 2 tocarem bem e 10 tocarem mal. Né? E dentro desse cenário, há uma normativa, né, dos professores de instrumento, quando instrumentistas e não pedagogos, dizendo, não faz porque não estuda. Pior ainda esse não tem talento. Aí que derrubou toda a pedagogia mesmo do processo, e isso a gente escutou durante muitos anos. E aí tem momento que você também questiona se você, né, dentro dessa perspectiva de olhar, você fala assim, bom, então eu realmente não nasci para coisa. E não há isso, né? Porque o aprendizado ele é inclusivo, o aprendizado quando tem metodologia todo mundo toca, né? E aí cada um vai gerar a sua execução dentro do seu quadro de perspectiva, respeitando a natureza do seu corpo, respeitando o grau de dedicação e os seus objetivos, porque tem gente que vai estudar instrumento para tocar em público, tem gente que vai estudar o instrumento como um campo a mais do conhecimento, tem gente que vai estudar o instrumento porque vai ser professor do instrumento, tem gente que vai estudar o instrumento para si, que não quer a exposição pública. E qual é o problema? Né? Então, a gente tem inúmeras diversidades. O importante é da formação. Aí, se a gente tem uma participação ativa desse processo, como um professor que não tem esse olhar vai desenvolver questões perceptivas e próprio-perceptivas. Perceptivas por causa dos fenômenos musicais. Ao ouvir, né, a sonoridade, a ver os momentos, como é que você fala aquele texto, como que você articula uma nota, né, qual é o motivo daquilo, de que maneira aquele ritmo não é 4x4, é porque ele é 4x4. De que maneira que ele transforma um texto, porque ele utiliza, né, um quadro ali de considerações rítmicas, mas de que maneira aquele 4x4 traz um cenário de uma frase, de um contexto, de um ponto culminante de uma ideia musical, como é que é aquele desfecho, né, como aquela ortografia atonal, tonal, ou da música do século XX e XXI, deriva de você poder entender a trajetória de um texto, que se você é intérprete, você interpreta aquilo que você compreende, não aquilo que você obedece. Né? Aliás, obedecer não é ato da educação, né? É compreender, é refletir, é questionar, é trazer apropriações novas para aquilo que você está fazendo. E dentro desse campo, a gente pergunta, né, para o instrumentista, você sente o que você está fazendo? Né? Se você tem algum desconforto, e você repete 20 vezes achando que esse desconforto vai passar, o teu corpo está dizendo que é algo inadequado. Sentou no instrumento, ou tocou em pé, e percebeu alguma natureza, ou você modifica esse instrumento porque você vai experimentando, ou você para poder prosseguir aí daqui a um tempinho, porque você tem que parar aquela memória para construir
Outra, você ouve, né? Porque a preocupação é extrema em não errar nenhuma nota, e a pessoa se ensurdece, porque ela fica muito preocupada no acerto e no erro, e não ouve as características sonoras do que está tocando. Então, aquilo não sem fazer sentido. O movimento, que é tão importante, a organização do movimento, ele fica desorganizado, porque não há uma relação da principal troca que o instrumentista tem com o instrumento, que é a relação sonora. Você modifica, né? Porque a gente tem uma atmosfera de, durante o estudo, você insiste. Você faz uma mudança no seu estudo, você volta para poder traçar um novo movimento, você começa a entender se há uma mudança de dedilhado, se há um caminho onde você precisa ter mais tempo dentro daquele processo, o ritmo, para que você possa tocar. Você experimenta novas coisas, você se percebe, né, dentro dessa trajetória, ou seja, o corpo está ativo dentro dessa demanda, né? Esse é um universo de quase uns 20 anos para cá. Você reproduz a coisa ou você constrói a coisa? Né? Você obedece ou você compreende? Então, há uma alteração enorme do campo do processo, né? Porque a gente tem realmente o ato da repetição como uma ferramenta extremamente importante na execução instrumental. Ocorre que, a gente brinca, eu faço um trocadilho, né? Que fazer novamente só é validado quando você estabelece uma mente nova. Novamente, mente nova, ou significa, se eu faço uma segunda vez, que não tem uma apropriação a mais do que a primeira, eu acho que a repetição é inútil, porque ela quantifica e não qualifica. Então, aí a gente precisa entender se o tempo está acima da minha capacidade de compreender. Quando eu digo tempo, escolher uma pulsação onde eu atropelo o tempo. Então, eu nem estou colocando o meu corpo em primeira instância, porque a minha capacidade de raciocínio, ela não estabelece um bom núcleo na execução daquela obra, porque eu empurro a obra para frente, passo por cima dos obstáculos, e as ferramentas de internalização não ocorrem, porque eu não assimilei a uma capacidade de pensamento, de raciocínio. Né? Então, uma coisa muito simples será que não dá para voltar um pouquinho para trás nessa pulsação? Eu falo, tocar mais lento significa qual é a tua capacidade de prestar atenção em relação à demanda da leitura inicial de uma obra. É mais ou menos como aprender a andar. A gente não vai pegar uma criança, né, um bebê de 4 meses, e querer que ele faça uma maratona. Vai ter todo um processo para ele poder aprender a andar. E uma peça instrumental, ela nasce bebê. As notas não são minhas, os movimentos não são meus, então deriva de eu poder voltar naquela instância inicial para que eu possa, né, fazer com que essa repetição tenha uma participação ativa do meu processo de reflexão e de participação em relação a tornar o meu corpo, de fato, um instrumento musical e não o meu corpo como um reprodutor de ações que não vai exatamente me gerar o ensino-aprendizado. É óbvio que, dentro desse contexto, se toca, sim, adestrando, mas é muito triste, né? Porque a gente gera uma dependência e não uma autonomia, né? Você não utiliza uma área tão bacana como essa para educar outros processos de vida. Porque se você se percebe, se você tem uma percepção de si, você se comunica melhor, você estabelece maiores reflexões, você não gera preconceitos, você gera conceitos, porque se você vai atrás de alguma coisa que você consegue explicar. Então, você muda a natureza sua, não só no campo da música, mas no campo social, que é algo que me preocupa muito e que eu sempre estou ali chamando a atenção de quem confia no meu trabalho, né? Que eu acho que a execução instrumental é uma maravilha, ela é bacana, mas é só se ela mudar você como pessoa, só se ela mudar os seus parâmetros sociais, os seus parâmetros perceptivos e tornar você um indivíduo minimamente positivo dentro do contexto social. Né? Eu acho que não dá para pensar numa coisa sem promover outras. Todas essas ferramentas que eu estou colocando aqui, ela parte de um núcleo de ferramentas funcionais. Isso funciona para você? Porque, às vezes, o que funciona para mim, não funciona para a Rafa. E ela estabeleceu dentro do meu código de informação uma tradução, e está tudo certo. Você entendeu? Agora aplique. Isso faz sentido para você? Acabou. Então, às vezes, o movimento que ela realiza no corpo dela é totalmente diferente do que realiza no meu, mas o resultado é bom. Então, a gente começou a quebrar obstáculos. Não faça isso, não ceder ou não ofertar ao aluno a capacidade de experimentar como é que aquele corpo vai resolver os obstáculos, né, pertinentes à execução instrumental. Então, a gente pensa, esse pensamento generalizado, ele desconstruiu muitas pessoas, porque a não fazer, a não experimentar, era só exercício de quantificar,
você não inclui, né? Você não traz ali uma educação crítica e você padroniza um comportamento que pode ser muito subtrai a área, né? Dentro disso, né? E como eu leio muitas coisas fora do instrumento, e foi ali, talvez, os meus grandes achados, eu sou um fã número um do Paulo Freire, né? Tem um pensamento freiriano que eu acho incrível. Ainda não consegui fazer uma relação textual entre a técnica instrumental e Paulo Freire, mas eu vou chegar lá, porque está me dando trabalho isso, e a minha dedicação atual é essa, né? Mas eu fiz um quadro, mais ou menos, que começou daí, né? Para eu poder entender, e através desse quadro começar a dialogar com o Freire, e todas as bibliografias, e a minha experiência em relação à minha execução e ao meu pensamento pedagógico, e aí eu falo que a gente tem a educação crítica, e a padronização de comportamento. E aí fiquei feliz com o que eu achei, né? O primeiro campo de trabalho que eu queria aqui trazer para vocês. Em termos de comportamento, né, dentro da educação crítica, a gente tem a possibilidade de poder ativar o nosso processo reflexivo, que é o que vai fazer com que a educação promova a educação. Né? A ação da educação é você mudar o teu comportamento, gerando uma novidade diária que melhore o teu processo dentro da área que você está atuando. A padronização de comportamento, ela traz um comportamento sistemático. Você está dentro do sistema, eu pensei numa fábrica, e faz boneco, 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 ele vai ter sempre a mesma cara, né? Mas quando vai para uma coisa individual, você reflete sobre aquele boneco. E a gente vai chegar lá em relação a isso. Que agora é o fundamento, né? A educação crítica, ela vê praticamente estudo instrumental como um processo artesanal. E aí está o caráter muito particular do seu olhar, né? E na padronização de comportamento, a gente tem uma reprodução, né? Todo mundo toca do mesmo jeito. Né? Então, muitas pessoas ali vão acabar não se autoconhecendo, não tendo identidade, e é um a mais, né, dentro daquele sistema. O interesse na educação crítica é pelo percurso, porque aí está o processo da construção dos saberes, né? E na padronização de comportamento é o trabalho final. Eu digo que o palco, ele é ali o dia da festa. Mas o que aconteceu antes é muito mais importante. E o que vai acontecer depois, que é exatamente a leitura do que aconteceu no palco, torna-se também mais importante. Né? Então, o trabalho final, ele deverá acontecer, ele é importante, mas ele não é a coisa mais proveniente do processo da educação, que é o que a gente está falando. Né? Em relação à integração, a educação crítica nesse planejamento, ela faz uma associação dos saberes, porque não é uma área que reside sozinha. A gente vai para uma série de campos de atuação que, para frente, eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente vai para a medicina, a gente vai para a psicologia, a gente vai para a matemática, a gente vai para a física, a gente vai para todas as áreas de conhecimento musical também, né? E, dentro da padronização de comportamento, há uma desintegração. Desintegração porque você está numa reprodução dentro de um horário sistemático. O conteúdo na educação crítica, ele gera uma comunicação, porque o saber é isso, né? Ele amplia a tua capacidade de poder se comunicar primeiro com você, para que depois você possa se comunicar com o outro, né? Porque se a gente não se comunica com a gente, quem dirá com os outros? E a padronização de comportamento é a alienação, né? É aquele processo que você repete, 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 né? Obedece, 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 obedece. Não funciona, mas você fala assim, uma hora vai funcionar, né? Eu já passei um pouquinho por isso quando era bem mais jovem, e eu vou dizer a vocês que eu praticamente tive uma série de problemas fisiológicos, porque sempre fui muito dedicado, e aquela minha dedicação, ela mais desapropriou a minha execução instrumental do que me apropriou, né? Porque a memória trouxe sabores do ponto de vista de excesso de tensão, que para eu poder tirar aquilo do meu corpo, primeiro eu tinha que procurar um novo caminho. Esse novo caminho só veio quando você chega no limite, né? Quando você fala assim, não dá mais, não é mais possível. Como é que você dá 12 horas para 15, para 16, e não tem um resultado? Preciso saber o que está acontecendo. Então, esse processo de alienação, ele cega. Ele não deixa você ali aberto, né, ao processo de você poder entender o que você está fazendo ou o que você não está fazendo. A ênfase do produto artístico, da educação crítica, ela traz uma unicidade, um caráter de identidade do músico com a sua produção artística. E a padronização de comportamento, não, ele é generalizado. Ele é padronizado. Você escuta e fala, já escutei uma, duas, três, quatro, 10, não há mudança sobre isso. Em relação ao indivíduo, que é mais importante na educação crítica, ele é valorizado porque ele se coloca na padronização de comportamento, ele é subtraído. E aí a gente fica falando assim, gente, tem gente trabalhando numa fábrica durante muitos anos, né?
né? E aí começou a me dar uma tristeza nesse cenário. Eu falei assim, gente, que alegria eu estar numa área tão importante como essa e continuar estudando para entender, né, o quanto a gente pode desenvolver na nossa capacidade crítica se você se permite e se você tem a felicidade de poder cair numa área tão bacana e tão rica como isso de música, né? O resultado eu acho incrível, porque ele traz para a gente, né, um processo de liberdade. Liberdade é como você se coloca na vida, sabendo o que você quer, as suas decisões, e assumindo então, o protagonismo, com as consequências, né, dos seus ganhos e das suas perdas. E no outro, padronização de comportamento é a dependência, aquela que você sempre vai precisar de uma muleta para chegar em algum lugar, que você não construiu nada dentro de um indivíduo subtraído, com uma ênfase generalizada, com conteúdo alienado, com um processo de desintegração total, né, com produto de um trabalho final sem reflexão, mas reproduzindo dentro de um sistema, né? Então, isso deixou mais claro, eu não consegui trazer isso num texto, mas acho que o primeiro caminho é exatamente o comparativo, para que depois eu possa conversar melhor com o Paulo Freire e ver, né, o quanto esse desafio é bacana e o quanto isso pode promover uma educação mais inclusiva, mais humanista, e valorizando, né, que a execução instrumental, ela realmente é uma área de necessidade de grande reflexão, justamente para a gente poder, talvez, potencializar o seu estado de subtração inicial, né? Só que todo esse processo não depende exclusivamente da formação instrumental, porque a gente tem um indivíduo que vive com a família, que está no corpo social, que tem um processo educacional, né, que tem um campo econômico, né? Então, a gente, como professor, a gente tem uma quebra e uma dificuldade enorme com os paradigmas construídos dentro do próprio campo da pedagogia do instrumento, tanto quanto no corpo da educação familiar, do convívio social. E aí a gente fica pensando, né, de que forma, né, o estudo fundamental e básico proporciona o conhecimento reflexivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque deriva de que você estuda música depois de ser alfabetizado, né? Então, quando você não tem ali uma mente direcionada para o processo reflexivo, você vai trazer aquele padrão generalizado de comportamento para o estudo de música. Então, a gente tem ali um desafio. As escolas técnicas, com muitos professores, eu agradeço a todos eles que fazem os seus trabalhos, né, se não continuam na sua formação, vão produzir aquilo que aprenderam. Então, significa, não há mudança. E aí a gente pega um aluno lá no nível superior, que você precisa criar a resistência de um pensamento reflexivo que não existiu. Então, a gente tem ali uma demanda a mais, que não é só o ensino instrumental. Como eu estou trabalhando com o corpo, aquele é uma pessoa, é um indivíduo, eu preciso saber como é que eu vou ativá-lo nesse campo reflexivo, né? Qual é a nossa real participação na construção dos saberes, do contexto educacional? Eu quero dizer, o quanto você se coloca também na dupla docente-discente. O quanto você não coloca na cadeira do docente a responsabilidade integral, né, do seu conhecimento. Veja que no campo das práticas interpretativas, o processo de ensino, ele ocorre durante 50 minutos de aula. E o processo do aprendizado é quando ele tira e traduz aquela informação que a gente trabalhou para os 7 dias da semana que ele está sozinho. Então, se ele não se coloca, né, nessa participação junto com o docente e o discente, ele praticamente enterrou 7 dias. Porque daí ele vai depender, né, de uma nova ferramenta que vai ser trabalhada na próxima semana, ao qual ele não tem uma participação ativa durante a semana. Então, esse processo de aprendizagem está realmente na mão do instrumentista. Se a gente não canaliza a autonomia, a coisa não acontece, que a gente chama de participação ativa na organização política e social da construção do estudo instrumental. Porque esse processo ele vai modificar totalmente a maneira como você qualifica o teu estudo e traz os componentes que foram positivos, o que isso te ajudou, o que não te ajudou, porque a gente tem 1000 cartas na manga, né? Como você tem várias pessoas ali, você vai descobrindo, inclusive com os próprios alunos, novas cartas, né? Porque quando você ensina e você está apto a isso, você aprende, né? Sabemos ter o nosso corpo, nossa mente, nossas principais ferramentas de trabalho, né? Porque o nosso olhar da educação ocidental difere um pouco da educação oriental, né? A gente faz sempre para trabalha, você entrega o trabalho para ficar livre, você faz a prova para tirar 10, você tem um comportamento externo ao teu comportamento. Você não trabalha para se autoeducar, né? A gente pergunta, hoje você vai à universidade? Ai, vou. Ai, que pena, né? Ai, que pena. O momento do presente de você estar numa sala de aula, para você ter um momento de você melhorar o seu conhecimento, você fala, que pena que eu vou. Uma vez eu dei um curso
para professores da educação básica, relacionando música e literatura, né? Entendendo como as poesias da música, eu não sou músico popular, ok? Mas eu utilizei as músicas populares porque gosto de ouvir, e a gente foi fazendo uma análise de como a música revestia aquele texto. E aí chegou um dado momento, eu falei para ele assim, bom, então a gente vai fazer tal trabalho, tal trabalho, tal trabalho, 5 minutos e voltamos para a sala de aula. Ah, eu falei, gente, se vocês são professores e falam, para voltar para a sala de aula, imagina os alunos, como é que pode? Né? Então a gente tem ali uma forma de nos apropriar de que nós somos protagonistas disso, e ao você entrar numa sala de aula com esse tipo de raciocínio, você não só não coloca na cadeira do professor todo o peso da sua responsabilidade, como você participa desse processo também. Isso modifica totalmente o cenário do aprendizado do ensino instrumental, que na sua casa você precisa experimentar, você precisa traduzir, você precisa modificar, né? Isso traz uma trajetória que você não obedece, que você participa, que você constrói, né? Nós temos a mínima consciência da nossa saúde física e psicológica, porque faz. O aluno, às vezes, não traz uma alegria, né? Ele não estabelece um núcleo onde ele potencializa, olha, eu tive uma dificuldade aqui, e essa dificuldade, ela me trouxe uma subtração motora. Porque esse mundo é tão maluco, gente, que a gente precisa ser perfeito o tempo todo. E falar que você teve um problema é algo que não deixa o aluno confortável. Porque a vida não é confortável, você tem que ser bonito, inteligente, perfeito, não pode ter um defeito. Não pode ter, ali, e não é nem defeito, você não pode ter uma dificuldade, você tem que saber tudo. Então, eu acho que a gente, essa saúde psicológica, ela influencia na física. E qual é o fato que me preocupa dentro dessa nova pedagogia instrumental? O silêncio, ele é destruidor. Se você não fala, se você não confia no seu professor, se você não deriva ali das suas inquietações, às vezes a gente consegue enxergar. E eu sou um cara muito observador em relação a mas às vezes não. Né? Às vezes, se o cara não fala, eu não sei. O som, ele me dá como resultado se aquele corpo está integrado ao instrumento ou não. Então, eu utilizo muito a minha educação auditiva para isso. Mas, às vezes, isso passa, porque a gente não tem toda ali a percepção para que isso possa, de fato, acontecer. E realmente valorizamos, né, a educação como um processo de acesso a uma existência qualitativa, ou simples a reprodução dos fazeres. Então, eu falo para o pessoal, não me obedeça, não faça por mim, não queira me agradar, né? Não se preocupe exatamente com o processo de avaliação, porque você está se autoavaliando, né? Então, eu não te reprovo, você que se autorreprova, né? Ou seja, se coloca e praticamente estabelece um núcleo muito maduro entre a dupla docente e discente. Principalmente porque na área das práticas interpretativas nós temos esse cenário, 50 minutos com o aluno, eu na universidade consigo ficar mais vezes porque quero, nem o aluno me pede mais tempo de aula, mas eu às vezes vou no final de semana, dou mais um núcleo de aulas, ou aumento as aulas durante a semana quando é possível. Quando um falta, eu sempre falo, me avisa, porque eu potencializo, que eu fico mais tempo com o outro, mas normalmente são 50 minutos. E aí o cara tem 7 dias, 24 horas, então eu digo, tá na mão de quem? E isso exige uma mudança de comportamento, que tem como objetivo a funcionalidade do processo do aprendizado, né, o seu processo refletivo, o diálogo entre a produção do conhecimento, o que aquilo modificou durante a semana para você poder construir a semana, para você poder construir o ano, e não passar de ano. Passou de ano ou construiu o ano? Está dentro desse núcleo? Isso faz uma tremenda diferença do comportamento reflexivo, que mesmo que você crie, se você não estimula, a gente acaba canalizando comportamentos que foram assimilados antes da prática do estudo musical, né? Então, nós temos ali uma mudança totalmente diferente do ponto da pedagogia do instrumento e da pedagogia da performance, se você olhar para o indivíduo como protagonista da sua própria história. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente poder entender, né? Uma outra coisa ali que deriva da nossa área, né? Um corpo prejudicado, isso é muito bacana, a gente já chegou a falar aqui, mas eu vou enfatizar, né? Ele não retém a informação. Então, o que acontece? Estou tocando. Ao fazer um salto, aquilo gerou um desconforto. E eu insisto, eu insisto, eu insisto, eu insisto. O saber esse ponto de vista da nota, do dedilhado ou da digitação, ou rítmico, ele não será processado. Porque nós temos caixas no cérebro da gente ali. E quando você tem a subtração do fator corporal, nada do que você leu ficará. O corpo não tem capacidade de reter
porque ele está desorganizado. Do outro ponto de vista, se você tem um corpo organizado, mas não tem uma apropriação do cognitivo sobre os fenômenos musicais, ou seja, não lê adequadamente as notas, não traduz exatamente qual é a digitação que você vai poder colocar, não analisou aquilo para transformar as notas numa frase, não entendeu o texto, também não vai acontecer absolutamente nada. Não tem retenção de informação, porque não houve exatamente algo que te desse significado. Então, a falta de significado, ela desapropria a tua própria relação que você tem, através de uma leitura inexistente, de uma memória fragilizada, de um senso perceptivo não funcional, e isso vai acarretar uma desmotivação. Você fala assim, meu, realmente não nasci para aquilo, né? E isso tudo tem a ver, né, da maneira como o docente e o discente vai se apropriar de coisas que são absolutamente contrárias a isso. Qual é a leitura que traz identidade? Qual é a memória e não o decor, né? De que maneira você potencializa a guardar aquilo sem que você tenha que fazer o esforço a mais do que você simplesmente refletir, né? Qual é o senso perceptivo que lhe funciona? Né? De que maneira você se coloca no instrumento e gera luz, né? E você coloca ali, fica apertando lá o instrumento e imaginando que você vai para algum lugar. Então a gente tem ali, eu chamo de curto-circuito, né? Como você vai trabalhar para que esse curto-circuito ele não exista, né? E que você possa promover uma relação saudável, harmoniosa com o instrumento, a fim de provocar a motivação. A motivação é a ação que dá o motivo de poder você fazer alguma coisa que gerou um resultado final no final do dia. Eu demorei muito na minha vida para conseguir ter essa alegria, né? Mas eu não acho que isso deva acontecer no quadro de hoje, porque eu digo minha época é hoje, mas quando eu era mais jovem, naquela época, né, a comunicação entre o docente era bem mais restrita. Você tinha uma distância imensa, você tinha medo de perguntar, e hoje a gente ganhou uma ferramenta de comunicação, né? A gente ganhou uma aproximação nisso, e eu não preciso dizer para o aluno ali o senso de hierarquia, porque não é necessário. Aliás, quando a gente diz isso, é porque é algo de errado, né? Você trabalha dentro do dupla docente, sente que cada um sabe ali exatamente qual é o limite que a gente pode ir, eu também tenho limites como professor, né? Então, isso é construído de uma forma extremamente orgânica, né? Desde que você tenha interesse pelo aluno, e o aluno tem interesse por você, porque eu acho que essa dupla, como é um trabalho muito individual, né, essa palavra interesse é qual é o grau de confiabilidade que você vai traçar naquele trabalho. E de que maneira essa confiabilidade faz com que você, de fato, vá à aula e aplique dentro da sua tradução aquilo que foi trabalhado lá, que é uma outra coisa importante. Eu não tenho exatamente nenhum problema de ordem de relação com os alunos, mas eu percebo que a quebra e a ruptura de padrão, eu preciso ter uma certa paciência, porque o aluno vem, escuta, vai para casa e continua estudando como se nunca tivesse tido aula comigo, porque existe um estado de tempo para a gente poder promover com que aquele paradigma, que ele perdurou durante tantos anos, possa ser quebrado. E eu compreendo isso, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Então, quando eu dou aula, eu me coloco ali também, que é um fator que eu não posso esquecer nunca, né? Quanto tempo eu levei, né? E é o meu tempo. Então, aí eu vou trabalhando de novo, repotencializando ali a nova dimensão das nossas reflexões até o momento, e às vezes eu consigo isso no quarto ano. Mas eu consegui. E aí tudo muda, e você fala, meu, né? Ah, professor, se tivesse mudado no primeiro ano, mas não existe o sei. Né? Cada um tem seu tempo. O importante é que você entendeu isso. Agora redimensiona para a tua vida, traz para o código da tua família, traz para o código das suas amizades, traz para o teu corpo, né? Você está aí protagonizando os teus saberes da vida, né? Isso vai trazer uma tremenda diferença quando você fizer qualquer área de atuação na sua vida. Daqui para frente as coisas vão dar certo porque ela é sua, né? E a partir disso você tem uma autonomia, você tem perna para fazer com que a coisa funcione. Como é uma área tão rica quanto todas as outras, mas eu gosto de falar porque é lógico, se a gente não vai falar sobre as práticas interpretativas, o resultado chega no palco. Mas eu quero que as pessoas entendam que o processo que se leva ao palco, ele é muito rico, né? Estabelecendo nela um núcleo enorme de aprendizados e de saberes, né? E a gente tem ali uma ação muito interdisciplinar. Por exemplo, o campo da neurologia, ele nos trouxe dados muito surpreendentes. O processo eu fui entender, inclusive, por causa das leituras no campo da neurologia. O cérebro, no momento que você está lá, retendo as informações e você está colocando para dentro, é quase que a maior capacidade de tempero cerebral. As conexões que se realizam, elas são bilhares. Quando você vai lá para a performance, exatamente o oposto. A mente,
ela tem que ser um quadro em branco, para não atrapalhar o processo que foi criado. Isso é de uma riqueza, porque toda vez que eu tocava, eu ficava pensando, para onde eu vou, o que, que eu faço, onde eu piso, isso me atrapalhava, então o universo da minha interpretação, ele ficava muito amarrado, e eu fui entender que eu precisava confiar no meu processo, e chegar lá, apaziguar a minha mente, respirar, me preparar, acreditar e utilizar a minha audição, que é o único resultado que eu tenho no palco. Eu toco, me escuto, deixo meu corpo ir, porque o processo foi trabalhado. Se eu não tivesse lido tantos artigos do campo da neurologia, eu estaria ainda em dúvida entre o universo absolutamente, sistematicamente reflexivo e o universo do silêncio interno, para que todas aquelas demandas possam sair. E aí eu também entendi que dentro da universidade a gente tem que ter um campo onde o processo funciona e as ações que promovem a produção artística é onde a performance funciona. Né? E de que maneira, na performance, eu entendo se o processo foi bem trabalhado ou não, e como ele pode ser melhor trabalhado para frente. Então, é muito bacana nisso, porque isso, inclusive, vai cair num outro campo, que é da psicologia e da psiquiatria, que é o campo do equilíbrio emocional. Como lidar com a adrenalina, né? De que maneira você se prepara para a exposição, que não vai passar, porque qualquer exposição traz para a gente uma diferença de motricidade. Né? Mas se você tem ali um processo bem realizado, se potencializa. Você pode perder de 5 a 10%, mais ou mais que isso. E às vezes você toca até melhor do que quando você estava numa sala de aula. Mas quando você não tem adrenalina, ela te rouba o que você já não possui. Quer dizer, ela não rouba. Ela deixa claro, né, que o processo que você fez não será exatamente promissor. Um outro campo muito importante, por causa do momento do movimento repetitivo, foi o campo da ortopedia, da traumatologia. E a gente teve uma série de escolas de comportamento sobre a consciência corporal, como, por exemplo, técnica de Alexander, eutonia, e no campo das práticas interpretativas, nós estamos hoje dentro da pedagogia do instrumento, né, traçando um núcleo muito importante sobre autorregulação. Autorregulação é a capacidade que eu tenho de me conectar ao instrumento do ponto de vista de eu me integrar. Então, por exemplo, esse é o piano e esse é o Orfeu. Aí eu vou lá e vou me conectar. Não consigo mais me conectar, eu faço força. No que eu faço força, todas as minhas alavancas, que é pulso, cotovelo e ombro, elas ficam fechadas, porque eu estou fazendo força, não vai mais. Mas se eu consigo me integrar ali, eu vou fazendo com que todo o meu percurso ganhe mobilidade. E aí eu comparo muito isso com o exercício do caminhar. Né? Então, nós temos uma série, nós temos a alavanca ali próximo dos pés, nós temos o joelho, nós temos próximos das nádegas. Se a gente colocar alguma trava ali, você não caminha para lugar nenhum. Então, se eu deixar essas alavancas, né, que naturalmente são soltas, presas, eu vou para um processo que eu não me autorregulo, eu me autodesregulo. Então, a nossa capacidade de leitura corporal é super importante, né, que a gente chama de autorregulação. Não espera ser o professor, se leia. E o professor também vai te utilizar. E a prática deliberada é como você se organiza para a leitura, para o processo das decisões rítmicas, para a escolha da digitação, para a compreensão do texto, para a percepção dos resultados dos fenômenos artísticos e a sua capacidade de poder deliberar. Quando um aluno entende, eu começo a me afastar. E às vezes a interpretação seria provavelmente um pouco diferente da minha, mas a identidade. Eu vejo uma pessoa ali que se colocou. Então, às vezes, tá mais, tem um ralentando, tem um momento que ele colocou uma articulação, mas aquilo fez sentido. Tá lá. Aquilo tem que ter uma identidade. E é muito bacana a gente poder entender que esse campo permitiu que a gente conhecesse melhor, né, as nossas relações corporais em relação a isso. O processo de educação auditiva é muito importante, porque a gente tem ali uma audição diferenciada. A gente tem o ouvir, que é natural, quem tem ouvido, né, vai escutar, e ouvir música, de que maneira você qualifica aquilo, né, de que maneira você reconhece a identidade de um som, e que você promove uma espécie de uma experiência de investigação para que você possa começar a traduzir qual é o som que você quer. Eu costumo dizer qual é o tempero que você quer na salada, qual é o tempero que você quer colocar na comida, e qual é o tempero que você quer produzir na sua sonoridade, né? Com isso, a gente tem uma identidade do instrumentista em relação ao instrumento. Ele chama a atenção, porque é uma coisa incrível nesse sentido. Rafa, fica tranquilo, ok? Nós temos aí o estudo da física, o que construiu instrumentos melhores e fez com que toda a capacidade acústica dos teatros pudessem promover uma relação mais dialógica entre instrumento, instrumentista e espaço físico.
super mega importante. Nós temos o legado da história, né, de você tem a compreensão estética, o campo da criação e a trajetória através do processo histórico. De que maneira o compositor pensou, qual era o grau do seu histórico social, o que ele promoveu artisticamente. Então, aí a gente deriva de conhecer ali, né, o período barroco, o período clássico e todos os períodos que vêm subsequentes, porque isso também vai dar a você um escopo necessário para essa diversidade de acontecimentos. E nós temos também o campo da análise musical através dos fenômenos, que a gente chama de fenomenologia, fenômenos musicais, hermenêutica são os fenômenos sociais, semiótica são os campos que derivam da primeira idade, que é o processo inicial, até você construir, né, o processo integral, que é a terceira idade, ou a teoria da formatividade, qual é a atividade que você tem em relação ao processo formativo, estabelecendo uma relação muito mais orgânica entre intérprete e compositor. Que delícia isso, né? São dados tão relevantes em relação à riqueza da área. Quase que para finalizar minha fala, nós só construímos uma área porque a gente precisa construir um legado a ela. E essa talvez tenha sido a minha maior modificação quando eu entrei na universidade, e eu também demorei, porque eu tenho meu tempo, né? Para poder descobrir a riqueza de você não só valorizar a oralidade, que é a tua forma que você se comunica quando você dá uma aula prática de instrumento, mas você valorizar os trabalhos escritos, os trabalhos acadêmicos, porque seria impossível ter tantas referências se eu não tivesse instrumentistas, né, que fossem pesquisadores, que colocassem no papel, e algo que eu posso ler que foi escrito há 40, 50, 60, 100 anos atrás. Então, o cenário da construção do texto escrito, ele traz um legado que exatamente talvez seja isso que não tenha ocorrido com tanta intensidade. Nós temos um legado sob o ponto de vista dos exercícios, né? Você tem métodos, e são muito importantes, e são relevantes, e eu parabenizo. Inicialmente, eu vejo que os métodos eles foram puramente técnicos, para quase você poder aprender com esses legados importantes que daqui a pouquinho eu vou falar sobre as riquezas da prática, né? Mas ele ficou na literatura do estudo do movimento, não trouxe nenhuma reflexão sobre aquilo, e algumas vezes atrapalhou, pelo sentido de poder fazer algo que você não consegue, de fato, participar, né? Mas o recado reflexivo sobre o processo humano, ele aconteceu, acho que no início do século XX, maximamente no metade do século XX, potencialmente agora no século XXI. E nós temos, né, pelo menos no campo da pedagogia do instrumento, 3 importantes autores nacionais que escreveram sobre isso. E aí eu pude entender, né, a dimensão e a riqueza e a responsabilidade que eu tenho, estando na universidade, de produzir trabalhos que possam posteriormente ajudar, né, o campo de atuação que eu estou, que é o campo das áreas de execução instrumental, as áreas das práticas interpretativas. Então, nós temos aqui, muito rapidamente, vou falar do Antônio Sá Pereira. Ele foi um professor, um pianista, da primeira metade do século XX, e ele estabelece um método chamado ensino moderno de piano. O que me chamou a atenção foi a palavra moderno. E foi ali que eu entendi, né, que eu trouxe apenas um código aqui para poder simplificar, que ele diz, naquele momento, 100 anos atrás, ele fala, não agir no automatismo, construir o automatismo. Ou seja, se você não participa, se você reproduz, você age no automatismo. Então, o processo, ele não vai ocorrer. Quando você constrói o automatismo, você leva ao palco algo que você não pode mais pensar da mesma maneira, porque ele é teu, ele foi amadurecido, então ele está automatizado. Para mim, é como se fosse a língua portuguesa, né? Ela entrou, ela está aqui, hoje eu me comunico com vocês, ela está amadurecida dentro da minha cabeça, já não é a mesma coisa com a língua em inglês, né? Nós temos um outro pesquisador chamado José Alberto Kaplan, também foi um importante professor universitário, ele colocou ali um trabalho intitulado Teoria da Aprendizagem Pianística, uma abordagem psicológica. Uma abordagem psicológica, então ele traz um legado não dos exercícios, mas exatamente como é que é o processo reflexivo de um instrumentista. E aí ele me trouxe importante tarefa, que é a importância da transferência do aprendizado. Quando você aprende uma coisa e você consegue ali ter autonomia para poder aplicar em outras coisas que você vai reiniciar, ou seja, você começa a ser dono da sua trajetória. Isso estou trazendo, assim, pontos mais emergentes por causa do tempo que a gente tem aqui de fala. E uma outra, e aí então a linha, né, o não agir no automático,
processo da transferência do aprendizado que foi concebido porque você construiu um bom processo, e a gente chega na Sheila Glaser, que o ensino de piano erudito, um olhar rogeriano. Ela traz uma tradução de um psicólogo que, ao trabalhar, né, o indivíduo, ele coloca o indivíduo, a centralidade no indivíduo, no universo da sua pesquisa em relação ao auxílio que ele oferece. Ou seja, quando eu entro numa sala de aula, é o aluno que vai me ajudar a construir, né, qual é o caminho que a gente vai gerir, e são múltiplos. Então, a Rafa é uma forma de pedagogia, o Harrison é outra, a Patrícia é outra, e assim vai. Eu não tenho um produto único e não generalizado, e nunca sou diretivo. Sempre provoco, estimulo, potencializo a experiência de que eles, através da experiência comigo, eles tragam dados que sejam congruentes para eles e que não sejam ameaçadores. Não faça isso. Faça a leitura. Vamos ver como é que isso vai funcionar aí na tua praia, né? Então, acho que são 3 autores extremamente importantes. Eu só trouxe pequenas palavras aqui para poder traduzir a riqueza de que obras escritas, que não foram exatamente sobre os métodos em si, mas sobre o indivíduo, que eu acho que é a grande mudança ali do processo da pedagogia do instrumento e da pedagogia da performance. Para poder finalizar, gente, a gente tem uma riqueza tão bacana, né, na execução instrumental. A primeira delas é que é um projeto em longo prazo, e ele é um novo desafio dentro do mundo contemporâneo. Não é para amanhã. Aprenda-se a tocar piano em 8 dias, esqueça, né? A gente tem um tempo para isso. E isso deriva de você ter paciência com a tua vida, né? Ou seja, aprender piano, para mim, foi a paciência que eu tive com meu pai, a paciência que eu tenho aqui na minha casa, né? E eu tento, e às vezes eu perco também, né? Mas a gente tenta colocar na vida da gente esse tipo de aprendizado em longo prazo. Eu acho que é uma coisa que modifica a qualidade da nossa vida naquilo que a gente está fazendo. Uma outra coisa importante, andar, falar, olhar, vista, para quem tem, ele é um aprendizado instantâneo, porque ele é um aprendizado de sobrevivência. A execução instrumental, não. Eu posso, mesmo sendo professor de piano e efetivado na Universidade Estadual de Maringá, eu posso nunca mais tocar piano na vida, e eu não vou morrer, porque não são fatores de natureza que impedem a minha continuidade. Portanto, ele vai exigir do meu cérebro maior capacidade de atenção, porque é extra a necessidade de eu poder sobreviver. É uma coisa incrível da gente poder entender isso. E aí a gente tem uma importante evolução do nosso movimento corporal, que a gente chama de movimento voluntário, movimento intencional. Eu vou dar um único exemplo. A gente trabalha o dia inteiro com a mão porque ela reforça o texto, quando eu falo com vocês. Porque eu pego um objeto quando eu quero tomar uma água, né? Porque eu dirijo, porque eu cumprimento. Então, a mão, ele é muito utilizado, né? Mas é utilizado coletivamente, todos os meus dedos. Eu não vou pegar água com o quinto dedo, né? Eu não vou pegar o pente com o quarto e o primeiro. Ela trabalha de forma coletiva. E qualquer instrumento que eu vou trabalhar, eu tenho que aprender um processo que chama-se dissociação muscular. É um dedo, ou para cada corda, ou para cada nota, né? É tão bacana a gente poder entender que eu ganho uma nova apropriação cerebral intencional, que é só lá. Saindo do instrumento, eu utilizo aquela capacidade reflexiva para fazer melhores leituras, para observar melhor um filme, para me comunicar melhor com as pessoas, para ter um senso um pouco mais crítico sobre as minhas demandas, para poder ser um pouco mais humilde, porque é uma dificuldade enorme você ter esses saberes. Então, eu reconheço o grau de dificuldade e a gente chama isso de movimento voluntário, essencial para a execução instrumental, muda a capacidade corporal do indivíduo, né? A aplicabilidade de estudo de repetição, ela só é bacana se ela gera uma mutação. Entender que o cenário repetitivo, ele não é um adestramento, ele é uma riqueza de que a ação é mudada se você tem objeto ativo sobre a sua leitura corporal. E a atividade educativa, auditiva, ela está absolutamente ligada ao desenvolvimento psicomotor. Eu estou calmo, a minha motricidade está tranquila, o meu ouvido se abre. Eu estou em conflito, o meu corpo de curto-circuito, a minha orelha se fecha. Então, são dados extremamente bacanas, do ponto de vista perceptivo, de que faz com que o corpo realmente se transforme num instrumento musical. É ele que vai, através de todos esses aprendizados, dar vida ao instrumento, né? E essa vida ao instrumento, finalizando aqui a minha fala, que acho que até passei um pouco do que eu tinha proposto, ela vai gerar, e é o que eu mais gosto de ver,
uma mudança na minha vida comportamental, né? De que maneira eu me coloco no meu contexto social, profissional. Não que eu não tenha falhas, tenho muitas, mas ela gera uma crítica. É bacana isso, né? Porque você consegue entender onde você pisou no tomate e não há momento, não há motivo nenhum de você não recuar e falar desculpa, né? E isso já aconteceu várias vezes. Eu tenho a liberdade aqui com a minha Cássia querida, a gente já chegou a ter uma série de reflexões antagônicas na universidade ali, e aí na parte da tarde eu bati na cadeira e falei, tem um café comigo? Né? Então, assim, separar as duas coisas é uma coisa muito importante na vida adulta, porque a gente tem uma relação institucional e uma relação pessoal, que é bacana, é muito importante isso, assim como eu tenho uma relação instrumental que me traz apropriações para a vida do dia a dia. Porque eu acho que quando a gente estabelece uma coisa que não traz para o ciclo, desapropria a funcionalidade daquilo que você realiza, mesmo que você tenha um produto artístico de alta qualidade. Né? E é dentro desse cenário, mais ou menos, que o Alfeose reside, né, que eu penso, que eu aplico em sala de aula e que eu trabalho com os meus alunos. Né. Há uma resistência na área sobre isso? Ainda muita. Mas eu percebo que menos nos congressos e nos lugares científicos onde eu estou felizmente participando, eu percebo que isso está sendo melhor visto. Há uma abertura com menos conflitos, a gente consegue discutir, e aí você não tira o que foi absorvido pela área. Eu não estou dizendo que os métodos não são importantes, eu não estou dizendo que a qualidade do tempo de estudo não é importante, estou dizendo que outros fatores aliados àquilo podem enriquecer a área e trazer um processo muito mais inclusivo e muito mais humanizador. Ok? Com isso, super agradeço e fico aberto aí para poder, aí nesses próximos minutos, trocar ideia com vocês. Ok? Cássia, mais uma vez, muito obrigado, viu? Te passo a palavra. Obrigado, gente, obrigado. Muito obrigada, parabéns pela maravilhosa palestra, muito elucidativa, muito, muito boa mesmo, excelente. Espero que o público aproveite bem as suas lições, porque eu aproveitei. Que tenha aproveitado que nem eu, foi muito bom, Alfeu, muito obrigada. E eu acho que o grupo de pesquisa também agradece, porque realmente as carinhas me dizem que eles também gostaram. Pô, fico muito feliz, né? A gente está aqui sempre para somar, para poder trocar, né? Lembrando que são ações que a gente traz e não são rígidas, né? Não é uma verdade absoluta, né? Todo momento que eu chego em minha casa, eu refaço uma reflexão do meu trabalho do dia, né? O que potencialmente aquelas aulas elas foram produtivas para a dupla, né? O quanto eu saí feliz da universidade, o quanto eu saí satisfeito do meu trabalho, o quanto eu me preparei para aquilo, né? Uma das coisas interessantes a comentar com vocês, o cenário da universidade, ele é muito desafiador, porque a universidade é muito rica. É muito rico trabalhar na universidade. É uma dádiva eu estar na UEM hoje, que foi o núcleo que eu consegui, né? Mas eu digo, quando a gente vai para lá, você precisa estar inteiro. Então, assim, de manhã, lá nos primeiros anos, né, eu sempre estudei muito piano, e continuo estudando, mas eu reservava amanhã para o estudo. Quando eu ia para aula, para as aulas, eu estava subtraído de energia. Então, eu pude perceber que, assim, o meu senso de atenção não me dava as ferramentas que eu precisava ter. Então, aquilo foi incrível como eu me modifiquei, porque a universidade, ela realmente se apropriou de um professor. Hoje eu sou muito mais professor do que instrumentista, e não trago tristeza nenhuma em relação a isso. Eu continuo no instrumento, mas eu pude perceber que a minha demanda ali seria pedagógica. Então, eu mudei toda a trajetória do meu contexto do dia para poder estar 100% na sala de aula, e aquilo que resulta do meu trabalho me promove as orientações que eu faço à noite. Né? Mais algumas coisas aqui que eu pude complementar nisso. Né? Mas a gente precisa se preparar até do ponto de vista de qual é a energia que você precisa para que você possa atribuir uma boa aula, tá inteiro, tá perceptivo, né? E o quanto qualquer área de atuação, né? Tenho certeza que a experiência em educação musical exige da casa de todos os meus colegas muita energia para poder fazer com que aquilo funcione, né? E aí você precisa estar inteiro. Se você não está, em algum momento vai ficar muito claro para você e com o tempo para o aluno também. Então, isso é uma outra coisa importante para a gente poder entender o cenário que a pedagogia nos exige. Se você está lá, né, tem que se organizar para estar inteiro. Caso contrário, você vai fazer um serviço a um lugar que é tão rico como a universidade. Exatamente. E quantas vezes a gente está mal, né? Mas chega no momento
pedagógico, nossa, a gente se transforma, né? Retroalimenta, né, Cássia? Parece que renova as energias, né? Não é isso? Novas energias. Pessoal, eu coloquei no chat, não sei se todo mundo viu, alguém tem pergunta, ninguém levantou mãozinha, mas eu sugiro que levantem, para Também não não parei deixar de falar, né? de perguntar. Em casa eu não dei tempo, né? Não parei de falar. E a coisa, ninguém levantou a mão. Temos um tempinho, sim. Nós temos um tempinho. Alguém quer falar? Vamos lá, moçada. Aí não há. Olá, professor Fel. Boa Olá, tarde, querida. bom dia. Bom dia, Bela, bom dia. Bom, eu sou do grupo de pesquisa, né? Sou aluna da professora Cássia. Eu gostei muito, muito, muito do que o senhor falou. E principalmente o que você disse. Eu gosto muito do Paulo Freire. Mas a gente sabe que dentro da performance, isso não é tão comum. E aí eu gostaria de saber como foi a sua preparação. Eu sei que você já trabalhou em projetos sociais também, isso muda bastante a gente. Eu fui aluna de projeto social, sou professora de projeto social, nós somos educadores aqui, né? Somos professores de música, que é um pouco diferente de ser um intérprete que dá aulas. Então, eu gostaria de saber como foi essa parte do seu percurso, né? Como foi a sua preparação para ser hoje o professor Peu, que fala muito sobre essa questão de estar preparado, de ter essa sensibilidade com o aluno e de repensar suas práticas diariamente. Como foi esse percurso para você? Olha, eu acho que inicialmente, Noah, foram as minhas grandes dificuldades que eu tive como instrumentista. E as não respostas que eu não possuí, mesmo com excelentes professores, talvez porque eu não estava preparado naquele momento, talvez porque não fui instigado para poder pensar como o meu corpo podia me dar ali as próprias respostas, e durante muitos anos eu também mais obedeci do que refleti. Isso também tem a ver com a minha educação. Meus pais foram brilhantes na minha educação, mas eu acho que eu não tive pais que provocaram o meu instinto de reflexão e provocador. Eu sempre fui um cara mais manso, né, nessa praia. Então, eu acho que quando eu cheguei num universo de questionar o que eu estava fazendo, e eu já tinha uma idade considerável no estudo do instrumento, porque já tinha tocado com orquestra, já tinha ganhado, mas eu não estava satisfeito, porque não me reconhecia. Alguma coisa me dizia que o que eu estava fazendo ali não tinha uma identidade e era sempre fruto de muito esforço. Né? E aí eu achava que aquele esforço era improdutivo, porque era um esforço físico enorme. Então eu tinha um resultado gerando muitos desconfortos. E aí eu me lembro de ir para o Teatro Municipal e ver um corpo de dança sair um pouco da área, né? Não foi nem proposital, foi uma coisa que aconteceu ali. Aí tinham várias companhias de dança. E eu tive a felicidade de ver a Ana Botafogo dançando. Depois de várias manifestações, naquele momento eu disse para mim, ela sabe o que faz. Né? Ela tem alguma coisa diferente no que ela faz de tudo que eu ouvi observar de dança. E eu transportei isso para minha área. Eu falei assim, meu, eu preciso descobrir, né? Eu não vou ser uma Ana Botafogo, e nem é isso meu. Eu sempre quis ser o Alfeu. Mas a minha pergunta é como eu posso ter esse grau de consciência? Eu acho que é a primeira vez que eu cheguei em casa e falei, eu preciso dar um tempo para os meus estudos de instrumento para poder achar um novo caminho, porque isso eu não quero. E aí foi difícil, porque eu já era professor, que eu já tocava. Então, aí eu tive alguns cuidados que a gente tem que ter na natureza social para eu me permitir ganhar tempo e ir atrás de ferramentas que me possibilitassem isso. Eu fui atrás de pessoas que eu confiava, eu fui atrás de referências de trabalho que, fora da minha área, porque naquele momento eu era muito jovem, não tinha muita coisa. Então, eu fui abrindo um campo para outras humanidades, né, para eu poder trazer para a área do piano. Mas também me ajudou muito a minha manifestação pedagógica, porque trabalhar, por exemplo, no Projeto Guri Santa Marcelina, que é um projeto social, me fez ser um professor melhor. Porque as demandas ali eram outras, eu saí do centro da cidade de São Paulo e eu fui para a periferia. Eu conheci uma outra trajetória ali, com outras demandas, e que o curso de música trazia para eles uma harmonia, uma paz que naquele cenário era muito difícil de ter. Né? Então, isso me tornou mais humano, menos tecnicista.
né? E aí eu tinha que trabalhar com uma classe com 8 ou 9 alunos com demandas diferentes, porque é um projeto inclusivo, então eu tinha uma criança que tinha dificuldade de sentar porque ela tinha uma dificuldade motora na perna, eu tinha uma síndrome de Down, e eles aprendem, eles têm um tempo diferente, mas eles aprendem, e aí tinha autista, e era tudo junto, e aquilo me fez ver a pedagogia de uma outra forma, e como aquilo podia fluir dentro daquele conjunto de desafios. Um outro lugar que acho que foi bem bacana, e que aí eu acho que realmente culminou nesse meu novo olhar, foi trabalhar no Instituto Bacarelli. O Instituto Bacarelli, ele foi construído em função do incêndio na favela de Heliópolis, né, e aí ele construiu um instituto para a favela, ele tem uma visão do instituto para a favela, né, e a gente recebia as crianças, eram 40, 50 crianças, eu não fui professor de instrumento, porque ele falava, piano não entra aqui. Ele falou, piano não entra aqui, vai entrar todos os mesmos piano, porque o piano é elitista e esse pessoal precisa entrar numa orquestra. Ele tinha uma visão muito real do cenário brasileiro nisso, mas ele entrava o piano como acompanhava os corais. Além de eu sair do meu cenário da música de concerto, porque eu tive que ler cifra e fazer arranjos, e para mim aquilo foi uma novidade, e eu fiquei muito preocupado, fiquei muito nervoso, inclusive, para poder fazer. Era mais fácil tocar uma sala de lixo do que fazer um arranjo com 151, né, acompanhando crianças. Eu pude perceber como a música e como a forma como eles instauraram aquela educação promovia uma nova educação para aquela meninada. A gente conseguia ter 50 crianças subindo as escadas, 50 crianças descendo, no mais absoluto silêncio, porque era dito, tinham regras e eram humanas. Eles tinham uma sala com proteção acústica, onde 50 cantavam aqui a gente não escutava nada, escutava dentro da sala de aula. A professora eu tive uma sorte de trabalhar com a Juliana, que é hoje a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela era muito didática, e ela me ensinou, embora tenha idade para ser minha filha, ela era um instrumento de trabalho porque ela era regente. O instrumento de trabalho dela eram as crianças. Então, a gente tinha um ciclo de acontecimentos. E eu ficava ligado no comportamento corporal dela, e ela, das crianças. E ela não precisava falar porque ela queria. Eu lia através do gesto qual é a música, não, qual era o ritmo. A gente tinha uma conexão, mas eu estava muito atento a ela nesse sentido. Então, eu aprendi conceitos pedagógicos extremamente ricos com aquela garota, que eu pude trazer para o piano. Então, tive uma diversidade de trabalhar nesses lugares que eu acho que enriqueceram a minha prática pedagógica, me tornou mais humanista. O Conservatório de Guarulhos também, a gente atendia um público efetivamente na área de piano, aí eu era professor de piano, desde os 4 anos de idade aos 80. Então, era uma diversidade de acontecimentos ali, e cada aula potencializava um novo olhar. Isso também me deu um pouco dessa margem. Além de tudo, eu acho que é uma coisa muito da personalidade que a gente também carrega na gente, né? Eu sempre fui um cara afetivo e sempre valorizei as relações humanas. Então, mas necessariamente, eu acho que o exercício da pedagogia, sim, tem andado da minha personalidade, mas eu acho que foi a riqueza desses lugares onde eu pude trabalhar, né? E lógico que a universidade, ela potencializa novos saberes, porque eu estou trabalhando com um cenário de outra faixa etária, né? E as dimensões de escolha são profissionais. Então, eu trouxe as minhas humanidades dentro da formação profissional daquele indivíduo. Houve uma nova trajetória de acontecimentos, né, e que me permitiu continuar lendo sobre todos esses autores importantes, né, avaliando que muito de outras áreas podem complementar o que eu ainda não consigo ver com tanta ênfase na área das práticas interpretativas, né? Mas foi mais ou menos isso a trajetória. E aí eu digo a você, né, fechando, as minhas dificuldades hoje eu dou graças a Deus, porque elas ampliaram uma universidade de pesquisa do meu corpo, para eu poder trazer ali qual um novo cenário que eu poderia vencer os obstáculos que o meu corpo apresentava. Então, eu pude perceber que era possível, né? E ao perceber que era possível, sair daquele núcleo de que o conteúdo generalizado, ele não me fez bem, né? Eu tive que me olhar de uma forma muito particular. E aí eu consegui, e consigo, eu acho que com uma certa apropriação, desenvolver isso no meu ensino de instrumento na universidade. Os meus alunos, eles têm um resultado musical, mas se você for observar, não há uma forma do Orfeu, né? Eles têm uma trajetória muito pessoal do corpo deles ali. Então, de que maneira eu permito, né, e eles me permitem, que a gente construa juntos esse cenário que eu acho que é tão
bacana, tão múltiplo, tão congruente, né, para uma área que tem milhões de demandas e a gente não sabe todas as respostas, né? Você tem que estar sempre aberto ali a uma nova experiência. Não sei se respondi, mas tentei, tá bom? Marlos quer perguntar alguma coisa? Marlos, meu querido, que saudades que eu tenho de você, Kelly. Você tá bem? Tudo certo contigo? Não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Acho que ele vai escrever, né? Ah, maravilha. Isso, acho que talvez resolva isso. Isso. Enquanto ele vai e volta, eu pergunto para você, Alfeu, eu também fui formada nessa escola do automatismo que você citou, da genialidade, e hoje eu combato muito ela na área de educação musical. Me atentei para essa questão da técnica, não fazer um instrumentista, né, um performer, e modifiquei a minha visão, né, sobre o ser pianista e não me encontrei mais como pianista nem como professora de piano, né? Eu, apesar de ter sido professora de piano por muitos anos, né? Aí eu já fui me questionando também sobre isso e descobri a educação musical, que foi uma maravilha para minha identidade, né? Eu me identifiquei com a educação musical. Há sempre, eu estou falando isso por quê? Porque há sempre uma visão por parte da área de performance que a educação musical só lida com crianças, com criancinhas, né? E que é impossível tratar de educação musical, apesar que os educadores musicais, como eu, discordam disso, né? Numa perspectiva de ensino de instrumento na educação musical. Então, uma das coisas que nós temos debatido aqui é isso, né? Até onde a gente está na educação musical, até onde a gente está na perspectiva da pedagogia do instrumento ou da performance, né? E aí a gente não sabe responder em função da gente não entender bem o que seja a pedagogia do instrumento. Aliás, eu não entendia bem até a sua fala, porque a literatura não deixa claro, e a sua fala foi muito mais clara do que os autores que a gente tem estudado. E aí eu pergunto, né, como é que é essa compreensão, porque quando você se refere aos seus alunos, se refere mais aos seus alunos do ensino individual, que é normalmente ou na universidade, ou numa escola de música, num conservatório, né? Como seria essa compreensão de alunos nos projetos que você teve né, num nível mais da performance? E aí, o que diferencia essa situação de educação musical da performance, da pedagogia do instrumento, no caso, né? Que você falou que ele é bem, além dos conhecimentos em si, ele é bem reflexivo. Então, qual é? Porque, para mim, a grande dificuldade de entender era aonde, né? Porque me parece que uma junta com a outra, né? E fica muito difícil a gente distinguir onde uma está e a outra. Eu não vejo problema nenhum nisso, né? Eu optei por lidar com o coletivo, com a universidade, sim, mas no coletivo, na licenciatura, né? Não gosto de lidar com alunos individualmente, até quando a gente tem turmas pequenas lá, um chororô nosso, porque a gente não gosta de 1, 2, 3 alunos, a gente gosta de muito aluno.
gente que debate, gente que discute, a gente gosta do coletivo. Então, eu queria perguntar para você um pouco sobre isso, como é que você pensa nessa situação dessa limite que, para mim, não existe, mas que eu gostaria de ouvir você. Ok. Cássia, eu acho que, assim, eu nunca penso em divisão de conhecimento, né? Divisão de áreas. A palavra divisão já é problemática, né? Porque ela divide, ela subtrai, ela põe limites, e eu acho que não há nesse sentido. Eu acho que a experiência que vocês realizam em todos os cenários formativos, seja da criança até o adulto, em outras esferas até no instrumento, e eu também não cheguei nesse ponto, e vou prosseguir sem autores da educação musical, que acho que são extremamente pertinentes para eu poder, inclusive, me tornar um professor melhor, porque eu não fiz licenciatura, né? Eu aprendi a ser professor de instrumento quando eu saí dele sem estar ao lado, mas é um aprendizado da prática, né? Foi na leitura que eu fui aumentando o meu cenário do que eu poderia pensar e articular com outras áreas de conhecimento. Então, eu vejo que as áreas se enriquecem. Você fez o movimento da mão, que eu penso exatamente nisso. Há uma mistura que eu não penso em como dividir, e nem quero, porque eu acho que não é aí que mora o componente. A riqueza está justamente na maneira como essas áreas se intercalam e como uma ajuda a outra, sem exatamente um limite de saber assim, olha, até aí eu posso ir, até lá, eu acho que não, acho que a gente pode ir junto, né? Eu acho que é aí a graça do processo, e desde que eu entrei, inclusive na universidade, que eu tenho mais relação com a área da educação musical, porque quando a gente está na escola técnica, ou mesmo nesses lugares onde eu trabalhei, esse cenário era um pouco distante do meu conhecimento, porque a gente ficava estritamente na aula do piano, seja coletivo ou individual, né? Mas quando a gente entra num campo maior, e a palavra universidade, ela também provoca da gente uma mudança de universalizar, de você expandir, né? E aí eu tinha riqueza de poder conversar com outras áreas, e isso ficou para mim mais claro. Então eu não vejo uma divisão, eu não penso dessa forma, também não acho que é um consenso, porque eu tenho restrição e resistências até na própria área instrumental, né? A gente tem núcleos muito concretizados, né, nisso, e eu acho que na área de instrumento mais ainda, por causa do fator histórico que eu comentei com vocês, há uma resistência gigantesca de você poder pensar no processo reflexivo e de convívio com outras áreas, porque talvez o cenário de você se colocar como artista, que eu acho absolutamente dispensável, se você se vê como uma autoridade a mais, e eu não vejo a música nesse cenário. Né? Eu acho que a autoridade é conhecimento, é a troca dos saberes, é você realmente entrar naquela área e a área te ajudar e puxar para outra coisa, e aí nessa troca todos nós ganhamos. Na divisão e nos limites, eu acho que a gente subtrai. Eu não consigo pensar dessa maneira. Né? Então, assim, eu não vejo um grau mais ou menos importante, eu acho que todas as áreas são importantes, de uma forma ou de outra, uma complementa o que a outra não dá, estabelece um núcleo de maior flexibilidade de conhecimento, que é o que a gente precisa ter, né? Então eu não vejo a divisão, eu vejo uma integração. Eu acho que isso, para mim, é o mais importante, né? Mas digo, isso não é uma conduta geral, principalmente nas práticas, mas existe muito mais gente pensando dessa forma. Né? Felizmente, eu vejo que o núcleo tem crescido, né? Embora a gente tenha resistências, e é bom que você observe a resistência ali para você poder ir para a luta, né? Para você poder mostrar que existem outros comportamentos, que o mundo mudou, que existem novas relações e que a integralização é muito mais importante do que a divisão de etapas. Né? Agora, quando a gente cai nesse caminho, né, você aí tenta dialogar, né, porque acho que o diálogo, quando você cai nesse caminho sistemático, né, de um conceito mais fechado, né, você vai até onde a pessoa permite, né, até onde eu posso ir, sem que eu tenha que perder a minha identidade e, ao mesmo tempo, que promova uma reflexão diferente da pessoa que tem um antagonismo em relação a essa conduta. Mas eu não vejo nenhuma divisão, Cássia, nisso. Pelo contrário, né? A área da educação musical me enriquece todos os dias, eu tenho certeza que a nossa troca aqui deve ter enriquecido vocês também, e nesse cenário todo mundo sai ganhando. Né? E não existe o mais ou menos importante, se o educador é musical mais importante do que o pianista, a música e o conhecimento é importante, o estudo é importante, né? A gente é uma fonte de acesso para que isso possa aí provocar uma diferença na vida de quem confia no nosso trabalho, né? E acho que isso de fato é importante, ok?
Deixa eu ver se agora está funcionando o microfone. Ô, querido, estou te ouvindo. Tô te ouvindo. Tudo bem, Alfeu, obrigado pela Ô, meu presença. querido. Muito bom te ver novamente, mesmo que por aqui, e te Recíproco. ouvir. Uma satisfação para a gente. Quando a Cássia cogitou de trazer você para cá, fiquei muito feliz, assim, porque é muito bom te ouvir e você compartilhando sua experiência com a gente é bastante gratificante. Então, muito obrigado aí da presença. Ô, meu querido, eu que agradeço muito. Você sabe que você é um querido, né? A gente se viu 2 ou 3 vezes, mas a pessoa marca lá, né? A tua vida ali no nosso coração, na nossa mente, na qualidade do que faz. Então a gente carrega mais a vida, né? Obrigado. Alfeu, você, né, disse que você está sempre olhando em congressos, vendo o que está sendo falado, e está sempre apresentando as suas reflexões nesse ambiente, né, nesse ambiente da universidade, que tem um público talvez um pouco diferente do que a gente está trabalhando que não está na universidade, né, que é um público de alunos que são talvez mais iniciantes, assim, né? Eu queria saber se o pessoal que você tem contato, assim, eles têm essa preocupação com essas práticas pedagógicas, com a pedagogia do instrumento, com essa pedagogia da performance. Você acha que esse pessoal novo, né, dessa geração antes da nossa, eles estão preocupados em ter esse tipo de abordagem mais reflexiva, ou se ainda continuam, né, majoritariamente nesses modos tradicionais, assim, de como a gente aprendia, né, ensinando a tocar como a gente aprendeu com os professores mais, vamos dizer assim, antigos, né, que tinha aquela abordagem mais tradicional. Ok. Eu vou dizer o que eu consigo observar, né? Quase que 90% do estudo anterior à universidade ainda é feito pelos conservatórios e escolas técnicas de música, que normalmente empregam, né, os professores que estudaram nos seus instrumentos, mas não tiveram uma coisa extremamente importante na trajetória da nossa processo formativo, que é a formação continuada. É quando você não para o teu estudo e que você tem acesso a outras fontes de conhecimento. Então, por exemplo, se eu tivesse parado, provavelmente eu seria um desses professores da linha tradicional, porque eu vou oralizar aquilo até onde eu aprendi. Então, eu continuo observando que o que você aprendeu, ou que eu aprendi naquele momento que eu estava na escola técnica, continua sendo uma reprodução enorme no nosso país. Eu não sei fora, mas aqui, sim. E aí eu potencializo que a gente, na universidade, tem mais um desafio, que é como você vai receber esse aluno, respeitando, sim, o seu processo formativo, mas, ao mesmo tempo, provocando novas reflexões, né? É um desafio enorme, mas eu não acho que isso tenha, de fato, melhorado, porque eu acho que a gente tem um processo de educação um pouco mais flexível, que eu tenho menos resistência aos alunos que entram, mesmo assim ela existe, né? Assim, eles também querem uma resposta 2 mais 2 são 4, porque também gostaria, seria mais fácil, né? Eles querem uma coisa generalizada que todos façam, e aí eu não vou para esse caminho, né? Eu provoco para a reflexão de cada um deles. Tem um dado momento que eles começam a curtir porque vê resultados, mas é desafiador, né? Então, às vezes, eu saio da universidade mais cansado do que eu gostaria, porque eu preciso ter paciência, carinho, respeito, sem perder o momento onde eu quero chegar. Mas você é colocado, sim, várias vezes em saia justa, né? Às vezes há uma discussão do tipo, mas você não faz dessa maneira, os estudos de escala do arpejo, vai chegar um momento ao qual eu vou inserir isso com o grau de consciência que eu acho que você precisa ter, né? Mas eu sinto assim uma certa desconfiança, porque muda um pouco o olhar sobre o estudo do instrumento, né? Que aí eu entendo, porque foram anos que ele conviveu daquela maneira, então continua essa trajetória ainda hoje. Entretanto, assim, a gente se aproxima das pessoas que você tem
admiração, né? Então, por exemplo, eu trabalho e tenho contato com colegas na USP, na Unicamp, em Goiânia, em Brasília, de colegas que incentivam essa prática, né? Então, assim, me aproximo de pessoas que nutrem e me nutrem, né, de literatura, identidade e preocupação sobre esse tipo de natureza. E não que eu me afaste, mas acho que é um caminho natural da vida da gente. Você começa a atrair, né, um núcleo de pessoas para que você possa fomentar a dinâmica desse raciocínio, da empregabilidade, do fato de você poder transformar o estudo em algo que você possa ter um crescimento próprio, né, seja na área do instrumento, qualquer área de atuação. O que a gente quer é um indivíduo independente, autônomo, participativo, né? Então, nesse cenário, tem muita gente nas universidades que eu conheço que estão trabalhando e que dialogam comigo com o mesmo desafio, porque a gente recebe, não é uma crítica aos professores, porque eu acho que ninguém senta do lado para trabalhar pior. Todo mundo senta do lado para tentar dar o melhor, né? Mas às vezes o seu melhor, ele esbarra naquele momento até onde você foi. E, normalmente, as escolas, elas recebem os professores que não foram avante. Eu tenho visto a mudança agora, que, por exemplo, eu estou muito feliz que todos os meus alunos de piano estão empregados. Eles estão dando aula de piano. Nas escolas, os professores, os diretores entram em contato comigo, porque eu criei uma parceria de comunicação boa com as escolas aqui em Maringá, que é uma forma de eu promover o meu bacharelado em piano, e eles me ligam e falam assim, você tem um aluno que poderia suprir as demandas de aula? E aí, qual é o tipo, qual é a faixa etária, o que você quer? E aí eu vou identificando e passo. Esses alunos estão entrando nesses locais, e a minha esperança, Marlos, é que eles levem a esses lugares essa nova prática. E às vezes eles me trazem que nos lugares há resistência também, dos próprios donos das escolas, que veem um novo trabalho, aí eles se assustam, e aí eles vão ali e falam assim, mas você não pode dar tal exercício, tal, e aí eu falo assim, explique, né, de que maneira você vai estar trabalhando, e diga para esperar o resultado final, né? Então eu tive um rapaz, que agora é egresso da gente, que ele sofreu um monte aí no maioria das escolas, mas o trabalho final, o dono da escola falou, puxa, bacana, eu não tinha, né, te provoquei tanto e o resultado final foi muito promissor. É mais um campo de possibilidades. E aí ele voltou a falar para o professor, consegui, né? Maravilha, querido, resistência é o que a gente mais vai ter, né, no campo de ação, quando você tem uma atividade, porque quando você tem uma atividade ativa, quando você provoca o indivíduo, né? Então, assim, ainda é um grande desafio, Marcos, para todos nós nesse campo, e é um campo ainda muito minado de paradigmas, né, criaram lendas, né, de procedimentos, né, e grandes músicos falaram sobre isso, então é mais difícil ainda, né, que você possa quebrar um pouco aquilo, não no sentido de desqualificar, mas assim, isso pode acontecer sobre uma outra perspectiva, porque desde que eu estudei o instrumento até hoje, o mundo se modificou e muito, né? Então, se você não vê essa mudança, você patina, né? Eu acho que você não está nem ajudando a própria área a poder construir novos sabores para aquilo que está sendo necessário fazer. Eu imagino que se eu estivesse trabalhando como eu trabalhava há 30 anos atrás, eu acho que eu não tinha um aluno de piano hoje, aqui. Então, e hoje eu estou com 11 alunos matriculados no curso de bacharelado em instrumento, e esse ano eu não tive desistência de nenhum deles. É também um desafio diário, mas eu estou lá. Então, quando eu vejo que o indivíduo está meio se afastando, eu vou lá e caço de novo. O que está acontecendo? Eu vou atrás, eu telefono, eu vou conversar, eu vou discutir, abre o que está acontecendo comigo, vamos falar, não desista, você está no núcleo super importante, olha que bacana que a gente está fazendo, e aí, consigo trazer de novo em sala de aula, e ele prossegue, ele ou ela. Mas é sempre muito desafiador, e é um trabalho que exige mais do que os 50 minutos, que exige mais do que o olhar tecnicista, porque senão eu não teria a trajetória de acontecimentos que eu tenho hoje aqui. Então, assim, isso é só um fato que fortalece o meu trabalho, porque senão eu teria 2 alunos matriculados no curso, e além de não estar promovendo o conhecimento como eu gostaria, eu teria um problema enorme, nesse ponto de vista das estatísticas da universidade, que eu não posso esquecer, né, que nós temos ali um fator contábil, né, do número de alunos que você coloca, que você forma. Esse ano é o primeiro ano que eu estou formando 5 alunos de piano, no mesmo ano. E aí, alguns têm 8 anos de universidade, mas eu insisti ali, fui atrás, eu
Inclusive, não é só no piano, é como é que você está na história, como você está no contraponto, como você está fazendo isso, blá, 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 como está seu TCC, com quem você está fazendo, e eu não deixo ninguém em paz. Então, alunos que terminaram, né, e deram aí os concertos, um mês atrás, eu estava ligando para todo mundo. E aí, Carol, você está fazendo ali música de câmara, e aí você vai terminar, me convida para o concerto de música de câmara que eu quero ver, eu estou em cima. Enquanto ela não terminar a música de câmara, ela não termina o curso, ela já deu concerto de piano. Mas eu não me desligo dela, diz assim, a minha parte já foi. Não, minha parte está lá. Aquela aluna não é formada ainda. Né? Então, esse ano eu consigo finalizar 5 estudantes, cara, eu fiquei muito feliz. Né? E aí eu quero ver se, dentro de toda essa atmosfera, eu tenho a alegria de ter mais gente entrando. Né? Assim, no vestibular, que é um outro grande desafio, né? Da gente poder fortalecer a área e dizer, há sim possibilidade de trabalho. Eu passei a minha vida inteira como músico. Eu ajudei meus pais, eu comprei minha casa, né? Eu melhorei a minha vida de qualidade econômica sendo instrumentista. Então, há terreno de trabalho, a única coisa é que você precisa construir o seu, né? E que não, aí não pode traçar um grau de comparação, é o seu, a maneira como você vai se colocar, né? Mas é isso, querido, ainda é um grande desafio em todo esse cenário de ensino-aprendizagem. Pelo momento que a gente está no horário, a gente vai ter que interromper, mas teríamos muito mais vontade de conversar com você, uma delícia, seria muito bom. André, tem alguma coisa que você queira falar? Eu não perguntei, eu já estou terminando e nem perguntei para você. Não. Então, a gente vai terminar aqui essa transmissão e vamos agradecer imensamente a sua boa vontade de vir em plena segunda-feira aqui trabalhar com a gente. Muito obrigada, foi muito bom. E estamos aqui às segundas-feiras, quando quiser vir. Muito obrigado, Cássia, muito obrigado. Eu agradeço as suas lições. Obrigado, querida. Agradeço mesmo, foi uma honra estar aqui com vocês, né? E acho que da mesma forma que eu falo, né, eu aprendo, né? Hoje foi um outro núcleo, porque eu tive palavras-chave aqui que potencializaram a minha reflexão. Então, eu gostei, porque me arrisquei, eu acho que a vida é isso mesmo, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui também. Toda vez que a gente se comunica, né, todo mundo sai ganhando. Eu acho que a gente renova as nossas energias para poder prosseguir, porque a profissão de professor, para poder terminar, ele é uma profissão de doação, né? A gente doa. Então, você também precisa ter ali, né, uma troca para efetivamente você poder retroalimentar o interesse pela pedagogia, seja lá em qualquer área de atuação, tá bom? Então, beijo para vocês, muito obrigado. Obrigado, Cássia. Beijão para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada ao público presente também. Beijão. Tchau, tchau, gente.